Então, eu vou chamar a professora Marilda Fassi, é professora da UEM. Ela esteve aqui pela manhã participando da defesa da tese da Joelcy, que agora já é doutora Joelcy, né? Mais respeito. E a professora Marilda já é nossa amiga, nossa colega de muitas trocas, de muito tempo. Ela já esteve aqui, nós já estivemos por lá, né? Estamos na Abrape, estamos em tantos outros momentos juntas. Então, é um prazer novamente, né? Marilda fala que Campo Grande já está virando rota mesmo dela. E em breve nós vamos ter outros eventos. A Abrape Nacional vai ser aqui em 2019. E, enfim, tantas outras trocas que a gente terá nesse período, né? A professora Marilda, ela vai fazer uma fala, o título que está previsto é Políticas Públicas e Formação em Psicologia, mas aí é o direcionamento que você tenha se programado, tá, Marilda? Muito obrigada. E eu vou pedir, Marilda, para você mesmo apresentar os livros. Então, a Marilda trouxe, coitada, com tudo isso que representa esse peso, né, carregar esse peso, mas ela trouxe alguns livros que vão estar à venda por um preço bem abaixo da editora, tá? E ela vai comunicar para vocês. Obrigada, então, hein? Bom, boa tarde para vocês. É bom estar aqui de novo, né? Com vocês, com as várias pessoas aqui que eu já conheci anteriormente, né? Foi muito bom. Comecei Bom, já tinha vindo algumas vezes para a banca antes de vir para cá para fazer pós-doutorado com a professora Sônia, né? Então, já tinha vindo algumas vezes e no pós-doc vi várias vezes, vi para os eventos, então é muito bom estar de novo com vocês aqui, tá? Vou trabalhar com o tema, então, políticas públicas de formação em psicologia. Vou apresentar alguns dados de pesquisa e falar de alguns aspectos, né, em relação à formação. Vou me deter mais na área da psicologia escolar e educacional, que é a minha área de atuação, tá? Então, eu vou focar mais nesse aspecto, né, que é a área que eu venho trabalhando, tá? Quando a gente pensa em formação do psicólogo escolar, né, a gente vê, a partir de alguns autores, que a relação entre a psicologia e a educação é antiga e que... Vou ficar do lado de cá, que eu acho que eu vou conseguir ver vocês daí, tá? E que é no bojo das circunstâncias concretas que ela se consolida em teoria e prática. A gente sabe, né, que o curso de psicologia nasceu atrelado aos cursos de medicina e também aos cursos na área de educação também, né? Medicina vinculados principalmente à neurologia, psiquiatria e medicina social, e eram marcados por uma visão experimentalista e positivista. E além da medicina, também, segundo a Mitsuko Antunes, as escolas normais auxiliaram a consolidação do vínculo de psicologia e educação, com disciplinas que tinham como finalidade compreender o funcionamento da mente. É interessante pensar porque a psicologia nasceu, então, vinculada à medicina, vinculada às escolas normais, vinculada à educação, mas ela acabou tendo uma direção muito mais forte na área clínica, né? Então, a gente vê que se a gente for fazer um levantamento aí de quais são as áreas que o psicólogo trabalha, a gente vê, mesmo em trabalhos mais recentes, feito por Virgílio, o grupo dele da área do trabalho, que a atuação do psicólogo se concentra, em primeiro lugar, na área clínica. Hoje, eu estou em dúvida se segundo é a área do trabalho ou se é a área da assistência social, agora não me lembro mais dos dados, assim, claramente, e a psicologia escolar está na quarta área de atuação dentro daqueles psicólogos que responderam, né, aos questionários que foram feitos à pesquisa. É interessante a gente pensar nisso porque nós temos ainda poucos cursos de psicologia que têm ênfase em educação. A partir de 2004, com as diretrizes curriculares, os cursos de psicologia tinham que oferecer ênfase para os alunos escolherem, pelo menos duas, e a gente vê que poucos cursos trazem a questão da educação mesmo, né? Então, a gente sabe que a regulamentação da profissão do psicólogo se deu no Brasil em agosto de 1962 e que já naquele momento, né, a gente via que a formação em bacharelado, licenciatura em preparação para o psicólogo deveria conter como disciplinas comuns a estatística, fisiologia, psicopatologia geral, psicologia experimental, psicologia da personalidade. E que a definição de ministrar as disciplinas como psicologia excepcional era esse título que tinha na época, né?
Hoje a gente fala de educação especial, mas naquela época era psicologia do excepcional, né? Eu que sou formada em 85, né? Me formei ontem, né? A gente vê que era essa terminologia que era utilizada. Eu tinha o livro Psicologia do Excepcional, né? Dinâmica de grupo, pedagogia terapêutica e outras mais, né? Ficava a critério de cada instituição, né? E como eu disse, era mais direcionado para a área clínica. Isso é evidente também na nossa universidade, sou da Universidade Estadual de Maringá, e os alunos escolhem uma ênfase. Geralmente, a ênfase que tem mais escolha é a clínica. Depois trabalho, depois a escolar. Né? Tem época que a gente não consegue formar ênfase, porque a gente tem que ter 10 alunos que fazem a opção. E muitas vezes, quando vem os alunos para escolar, são aqueles que não tiveram vaga na seleção, tentaram entrar na, né? Porque o critério é nota, alguma coisa assim, não entraram na área clínica e acabaram vindo para a área de educação. Não quer dizer com isso que a gente tenha alunos ruins da psicologia, tá? Eu sou supervisora de estágio na área da psicologia escolar e eu tenho trabalhado com alunos muito bons, né? Tanto aqueles que fizeram opção pela ênfase em psicologia escolar, como aqueles que fizeram por outra área também, né? Pode passar, por favor. E a gente vê, na área da psicologia escolar, a gente vê que na década de 80 havia uma crítica ao modelo clínico, naturalizante de compreensão dos problemas escolares, né? Foi nessa época também que a gente vai ver que a Maria Helena de Souza Pato escreveu aquele livro Psicologia e Ideologia, um marco na atuação do psicólogo escolar. Então, assim, eu sou fruto dessa época, né? Me formei em 85. Então, nessa época, a gente já questionava o que faz o psicólogo na escola. Na época que eu fiz estágio, a grande questão era, afinal, um texto da Andaló, né? Afinal, o que faz o psicólogo na escola? E é muito interessante, porque mesmo passado esses 2 anos de 85 para cá, né? Mesmo passado esses anos, o que a gente vê? Os alunos, quando chegam no estágio, muitas vezes eles perguntam para mim, professora, agora eu vou saber o que faz o psicólogo na escola? Não é? Eu falo, gente, vocês tiveram 4 anos para entender isso, né? E ainda bem que quando chega o final do estágio, fiz avaliação com meus alunos na segunda-feira, que eu estou finalizando a disciplina de estágio, eles falam, professora, a gente sabe o que faz o psicólogo na escola, né? A gente não vai chegar na escola e vai ficar perdido, não vai saber o que fazer. Porque a gente teve a possibilidade de estudar, porque quando eu dou supervisão de estágio, eu não fico só na prática, a gente tem todo um roteiro de estudo durante o ano inteiro, né? E eles falam, agora eu sei o que posso fazer na escola. Então, é uma questão que ainda está muito perdida em relação à psicologia. Mesmo na década de 80, a gente tendo essa concepção de que era uma psicologia ideológica, que reproduzia ideologia posta, que na escola o caminho de entrada do psicólogo era a avaliação psicológica, baseado na psicometria, porque eu penso que a avaliação psicológica ela pode ser realizada dentro de uma perspectiva crítica, né? A gente tem os projetos que defendem essa ideia, né? Mas, enfim, o que a gente viu, né? Então, que essa psicologia que tinha uma discussão crítica na década de 80, ela ainda não está presente totalmente no Brasil, nas nossas intervenções, tá? Pode passar. E como eu coloquei para vocês, né, em 2004 foram assinadas as diretrizes curriculares que os cursos passaram, né, a ter que oferecer ênfase, né? E a ênfase Psicologia e Processos Educativos destaca como forte defesa no desenvolvimento de competências, né? Para diagnosticar necessidades, planejar condições e realizar procedimentos que envolvam o processo de educação, de ensino e aprendizagem, através do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de indivíduos e grupos em distintos contextos institucionais em que tais necessidades sejam detectadas, né? E que a gente vê que poucas universidades oferecem ênfase à educação. E diretrizes que a professora Ângela Soligo deve ter colocado para vocês, que estão em processo de revisão também, né? Está se montando um grupo, né, de discussão para rever essas diretrizes curriculares. A gente sabe que as diretrizes, né, grosso modo, elas defendem habilidades e competências, né? Bem coerente com as teorias da competência do Perrenot, que chegou no Brasil na década de 80, que teve forte influência na formação dos professores, mas que também acabou tendo influência na formação dos psicólogos, onde muitas vezes a preocupação é
que habilidades e competências eu desenvolvo nesse aluno e não quais são os conteúdos que eu vou trabalhar com esse aluno, não é? Então, o nosso curso não é diferente dos outros cursos, não é diferente da realidade posta, né? Que teve forte influência da pedagogia das competências do Perrenot. Tá? Opa, passou uma tá? E assim, né? Pode ir para frente. Mais um. Tá? E daí eu trouxe para vocês, né, algumas pesquisas da Crucis, por exemplo, né, a Lacir Crucis, que é do nosso GT lá de Psicologia e Políticas Educacionais, né, que ela fez uma pesquisa em 2006, né, com 765 sujeitos, alunos do 5º ano de graduação em Psicologia, concluídos do curso em 2001 em 32 universidades do Brasil. E ela constatou que 56,5% dos alunos tinham preferência pela área clínica, tanto em termos de estágios realizados, como em perspectivas de atuação profissional. Em 2009, a mesma autora realiza outra pesquisa ancorada nos 187 cursos de psicologia disponíveis na página da BEP e chega aos seguintes dados. Das 60 instituições que informaram as ênfases escolhidas, somente 22 oferecem ênfase na área escolar ou educacional. Tá? Então, como eu disse para vocês, né, é forte mesmo essa compreensão da psicologia numa vertente clínica. Como eu sou professora da área de escolar, antes de ir para a universidade, trabalhei 10 anos como psicólogo escolar na rede municipal de ensino de Maringá. Eu costumo falar para meus alunos o seguinte: psicologia ligada à educação não é somente aquela psicologia que você faz na escola, tá? Que você faz na educação. Porque quando você está atendendo uma criança na clínica, essa criança, se a gente pensar numa criança ali dos 7 aos 10 anos, pegando a teoria da psicologia histórico-cultural do Vygotsky, o que a gente vai dizer? A atividade principal é o estudo. Essa criança, esse jovem, ele está na escola. Então, não quer dizer que o psicólogo pode se formar sem conhecer as questões do âmbito educacional. Na empresa, ele precisa desses conhecimentos também. Então, a gente entende que esse conhecimento da psicologia, embora muitas vezes os alunos não tenham essa compreensão, né? Os alunos e muitos profissionais também, né? A gente percebe que esse conhecimento ele é importante em todos os campos de atuação do psicólogo. Nós estamos na ABRAPE desde 2000 tentando implantar uma lei, aprovar uma lei, que só falta na última instância agora, sobre a inserção do psicólogo na escola. E assim, o que a gente percebeu? Nós participamos de vários debates em Brasília, né? O que a gente percebeu? Que nós, da área escolar, o embate nosso não é somente com as pessoas de outras áreas. O embate também é com os profissionais da nossa própria área, que ainda não compreende a essência do nosso trabalho. Pensando que o nosso trabalho enquanto psicólogo é trabalhar com o processo ensino-aprendizagem. Qualquer intervenção que o psicólogo faça na escola é pensando na apropriação do conhecimento no processo ensino-aprendizagem. Tá? Então, a gente vê, né, o quanto que esse conhecimento ele acaba sendo pouco explorado mesmo, né, nos cursos de psicologia. Vamos pensar. Daí a gente foi, né, vou relatar algumas pesquisas que nós fizemos aqui. A primeira pesquisa foi da Patrícia Lessa, em 2011, que a gente aplicou um questionário em 95 psicólogos no estado do Paraná. E nós observamos que a modalidade de atuação que mais se destacou foi uma intervenção institucional e clínica, 54,3%. Seguida da intervenção institucional, 26,6%, ficando em último lugar a variável clínica. Então, a gente vê o quê? Nós estamos num processo de transição. Né? Embora a gente vá para a escola, a expectativa é que a gente faça um trabalho clínico. Quando a gente vai para o ensino superior, as pesquisas têm mostrado a mesma coisa. Quando você trabalha o que o psicólogo deve fazer no ensino superior, a expectativa é a mesma de trabalho clínico, mas nós temos uma concepção de psicologia, né, mais crítica. Crítica no sentido daquela psicologia que compreende os determinantes históricos sociais que promove, que produzem determinados problemas no âmbito escolar. Tá? Quando a gente fala da psicologia escolar crítica, né, é essa psicologia que a gente está falando. Aquela que entende que as condições históricos sociais, que a materialidade ela vai influenciar na forma como os problemas são produzidos, encaminhados e enfrentados na escola. Tá? Daí
aí uma outra aluna minha, a Cíntia Chiotti, ela fez uma pesquisa ela discutiu sobre avaliação psicológica e ela fez uma análise de 36 relatórios de avaliação psicoeducacional elaborados por psicólogos do estado do Paraná. O que ela observou? Que 33% apresentaram a queixa da dificuldade de aprendizagem como motivo de encaminhamento dos alunos para avaliação. Então, o que a gente vê? Uma das atribuições do psicólogo tem sido a avaliação psicológica. E quando a gente vai fazer um levantamento do quais são as queixas que são encaminhadas para o psicólogo na escola, são queixas bem genéricas, dificuldades de aprendizagem, né? É a queixa que mais aparece mesmo, né? Todos os profissionais utilizavam o quê? Teste de inteligência no processo de avaliação. Mas, por outro lado, em 58,33% dos relatórios foram realizadas observações. 27,77% analisaram as atividades escolar e realizaram anamnese com os pais. Somente 5 desses psicólogos analisaram o histórico escolar, detendo-se mais nas dificuldades atuais dos alunos. Então, o que a gente vê? Esse movimento de crítica, ele aparece tanto na atuação do psicólogo, como também na forma com a qual ele faz a avaliação psicológica. Quando a gente fala aqui que todos aplicaram teste, aplicaram VISC, geralmente, porque nós temos uma orientação no estado do Paraná que o aluno, para ser encaminhado para uma classe, para um ensino especial, para a sala de recurso multifuncional, ele tem que passar por uma avaliação psicológica. E, geralmente, é solicitado ao psicólogo que faça um teste de inteligência. Então, esses psicólogos, aqui também no estado de Mato Grosso também, né? Esses psicólogos que participaram da pesquisa, eles tiveram, né, que fazer esse tipo de avaliação. Essa semana, na segunda-feira de manhã, eu fui para a escola junto com a minha orientanda de doutorado, mais uma outra bolsista que a gente tem de pesquisa lá, e nós estamos com um projeto de avaliação psicológica, né? Estudando Galpin, estudando Davidov, estudando Luria, Vygotsky, enfim. E nós fomos fazer a devolutiva na escola. E nós fizemos uma série de avaliações e não utilizamos os testes psicológicos, né? E a gente conseguiu fazer uma avaliação que a gente conseguiu ver as potencialidades das crianças, enfim, tá? Mas ainda é muito forte aquela expectativa de que o psicólogo deva usar um teste de inteligência para avaliar o potencial da criança, como se inteligência fosse uma coisa fixa, que não tivesse em processo. Essa concepção que a gente tem, né, tido. Não estou com isso desmerecendo os testes psicológicos, que por trás deles a gente tem vários estudos, mas estou questionando aqui as limitações que a gente tem, como diz o próprio Vygotsky, porque avalia somente o que a criança já sabe, mas não o que está em vias de desenvolvimento, tá? O que está no nível de desenvolvimento próximo. Então, é essa perspectiva que a gente vê. Como eu sou do Paraná, a gente tem feito várias pesquisas nesse estado, né? Tentando compreender a quantas anda a psicologia nesse estado, né? Então, a gente fez a pesquisa da atuação do psicólogo, depois sobre os relatórios, e também você pode passar, sobre a questão da formação do psicólogo. A Fabiola Firbida, em 2011, né, a gente também fez uma pesquisa para ver como que estava a formação do psicólogo para atuar na educação, tá? Então, nós tínhamos, na época, 25 cursos de graduação, isso em 2011, sendo apenas 4 públicas e 21 privadas, e destes foram analisados ementas, programas e bibliografias de 16 instituições que disponibilizaram os dados. A pesquisa ela foi realizada por meio de análise documental, em entrevista com coordenadores de curso. Então, a gente também foi tentar entender como está sendo formado esse psicólogo, né, neste estado. A gente tinha, na época, 25. Sônia me falou, Sônia ou a Célia me falou, não me lembro. Você que me falou que tinha 12 cursos agora? A Sônia, não me lembro. Você que me falou, né, Célia? A Sônia, que tem 10 cursos, parece que 2 em formação, né? Então, assim, naquela época, né, aqui na cidade, né, a gente vê o quanto que está ampliando os cursos. Naquela época, no estado do Paraná, em 2011, a gente tinha 25. Hoje eu já não sei dizer mais quantos que tem, né? Pode passar. O que a gente viu? Que a maior parte das disciplinas da área escolar, em 81,2% das instituições,
concentra os conteúdos em questões relacionadas à psicologia escolar e educacional, enfocando a relação entre psicologia e educação, a história da psicologia escolar e a delimitação do campo de atuação. 82% apresentam temas relacionados ao estágio nessa área. 68,7% aspectos da educação especial. E no caso específico das queixas escolares, 11 instituições têm disciplinas que discutem as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, destacando principalmente os diagnósticos das dificuldades no processo de aprendizagem e os distúrbios de aprendizagem. E vê bem, 43% abordam o fracasso escolar somente. Isso é uma questão bastante preocupante. Fracasso escolar, faz tanto tempo que a gente discute isso. Pato escreveu lá em 1990, né, a história não contada da... Não, ela escreveu Fracasso Escolar, História de Submissão e Rebeldia, né? Mas ainda nem todas as instituições discutem o fracasso escolar, que é uma questão que está posta, né, na nossa escola e que nem sempre é abordada. Então a gente fica pensando, né, como que esse psicólogo vai trabalhar em qualquer âmbito da psicologia se ele não tem nenhuma leitura sobre isso? O que acontece muitas vezes que os nossos amigos fazem, né, é chegar uma criança na área da saúde, eu tenho visto muito isso, tem pesquisa sobre isso, chega na área da saúde, tá, por encaminhamento da escola, faz um atendimento clínico, mas não se preocupa em compreender a escolarização. Acabei de participar de uma banca que uma aluna do nosso programa, ela discutiu os encaminhamentos da escola para o conselho tutelar. Também, de novo, a escola, pelo Estatuto da Criança, segundo o que a pesquisa colocava, ela tem a obrigação de notificar o conselho tutelar quando a criança está faltando. A criança falta, a escola notifica o conselho tutelar, o conselho tutelar conversa com a família e, se não resolver, manda para o Ministério Público. Mas a gente não vê uma preocupação com aquela criança que não está aprendendo porque não está indo para a escola. A gente não vê uma preocupação em compreender por que será que ela está faltando à escola. E também a gente não vê uma preocupação em auxiliar a escola para que esse aluno esteja motivado, para que essa família tenha condições de encaminhar essa criança para a escola, né? Então a gente vê, né, que nem sempre isso é discutido como se a gente tivesse já superado esse problema do fracasso escolar. Demerval Saviani fala o seguinte: nós temos 2 problemas na educação que são muito sérios, quando ele vai discutir as políticas educacionais. O primeiro dele é o fracasso escolar, não é? Ele fala, o segundo é o pouco investimento na educação que é feito. Além disso, ele fala, nós temos uma descontinuidade no investimento na educação. Cada gestor que chega, ele quer dar a sua cara, ele quer mudar mesmo aquilo que está dando certo. Então, ele fala uma descontinuidade em relação a isso. Então, a gente vê aqui que o fracasso escolar, que é uma temática presente, né, e que leva as crianças para a área de saúde, sendo encaminhada para a área de saúde porque ela não está aprendendo, porque está abandonando a escola, que é encaminhada para a justiça, para o conselho tutelar, que é encaminhada para assistência social, tá? Mas continua sendo, muitas vezes, um tema desconhecido, pouco trabalhado na formação do psicólogo e do professor. Não estou falando do psicólogo só não também, né? Do professor. Tá? Então, explicações que foram dadas na década de 60, que a teoria da carência cultural continua explicando por que a criança não aprende, né? Quando é falado que a criança não aprende porque ela é desnutrida, porque ela é imatura, porque ela tem carência afetiva, não é? Porque ela tem um baixo QI, porque os pais não acompanham, né? Então, são explicações que a gente vê, mesmo a gente tendo produções que vão questionar isso, são as explicações que são dadas ainda por psicólogos e professores em relação ao fracasso escolar. Pode passar. Também nós realizamos, tá? Entrevista com 14 supervisores de estágio na área escolar,
de 7 instituições de ensino superior do Paraná, que ofertavam a ênfase em psicologia escolar. Então, uma pesquisa que eu fiz com financiamento da Fundação Araucária, né, com bolsa de produtividade da Fundação Araucária, a gente foi entender, mas e os supervisores? Como que eles estão trabalhando? Né? Como que está naquelas instituições que ofereciam a disciplina de psicologia escolar? A partir das entrevistas, constatamos que, na formação dos psicólogos, a compreensão das queixas escolares é vinculada às questões sociais, saindo de uma visão que culpabiliza os indivíduos pelo sucesso escolar. Então, a gente está num período de transição de contradições. Algumas instituições, né, algumas formações, que ainda culpam o aluno, que ainda, né, que ainda explicam o fracasso escolar ou as dificuldades no processo de escolarização como forma individualizada, haja vista o número elevado que a gente tem de encaminhamentos das crianças para uma avaliação neurológica, né? O elevado número de crianças tomando Ritalina, a gente tem uma linha da psicologia, uma linha da educação que continua culpabilizando o indivíduo ou mesmo o professor, porque não está conseguindo ensinar, quando você particulariza, mas também nós temos discussões numa perspectiva crítica que consegue compreender que o fracasso escolar é produzido socialmente. E como eu gosto muito de falar, que o fracasso escolar é o sucesso de uma sociedade capitalista que não tem interesse que todo mundo aprenda, que todo mundo se aproprie do conhecimento. Então eu falo quando é fracasso escolar, é sucesso ideológico, né? Porque a intenção é que todo mundo mesmo se aproprie do conhecimento. Ou que se aproprie em doses mínimas, o suficiente para manter, né, o posto de trabalho. Tá? Pode passar. A gente vê, então, que a formação do psicólogo, né, no Paraná atende às exigências impostas pelas diretrizes curriculares, no sentido de uma formação mais generalista e flexível, demonstrada pela infinidade de conteúdos e bibliografias que embasam a formação teórica do educando. A Fabiola, ela teve o capricho, pegar todas as disciplinas da área escolar, copiar todas as bibliografias e colocar numa sequência lá no Excel para a gente ver qual é que se reproduzia mais. A gente teve o livro da Pato, que foi bem citado, e um livro da Marisa Meira e da Marilene Proença, da Helenita Tanamachi, que foram citados em 4 instituições de 16. Depois, cada instituição trabalha com uma teoria, trabalha com um livro, então a gente fala, o que é clássico? Né? A gente fica pensando, o que será que é clássico na psicologia? Quando a gente pensa no que o Saviani fala dos conteúdos clássicos, aqueles que resistiram ao tempo, né? Então não existe clássico, porque cada universidade forma o seu aluno da forma que acha que tem que acontecer, e nem sempre dentro de uma diretriz, né, que leve o aluno a refletir sobre as condições sociais mesmo, que levam à depressão, que levam ao suicídio, que levam ao fracasso escolar, que levam ao adoecimento, que faz com que a criança não aprenda, né? A preocupação, tanto nos documentos como na fala dos profissionais, quanto a delimitação do campo de atuação do psicólogo escolar. A Fabiola achou muito isso, né? Vamos delimitar, né? Mas eu falo, enquanto a gente está se preocupando em delimitar esse campo, a gente está deixando de ver esse escolar, né? O aluno que deve ser entendido na sua totalidade. Vygotsky fala, eu tenho que compreender a criança como uma criança escolar. Porque, queira ou não, ela está em processo de formação, ela está na escola 4 horas por dia, e a escola ela é fundamental para o seu desenvolvimento, tanto em nível afetivo como em nível cognitivo. Né? Então, a gente vê, né, uma influência do modelo tradicional, que ainda está muito presente, mas também uma perspectiva crítica mesmo. Né? Pode passar. E daí a gente vê, né, que nós temos vários programas e ações do MEC, né, buscando superar aquilo que foi iniciado. Quando a gente vai estudar a história do fracasso escolar, quando a gente vai estudar os testes psicológicos, o que a gente vê? Quando foi criada a primeira escala métrica de inteligência? Foi criada quando as crianças na França chegavam na escola, das camadas populares, chegavam na escola e não aprendiam. Né? Lá que foram criadas, né, as primeiras escalas métricas de inteligência. Mas a gente vê o quê? Políticas educacionais sendo criadas para superar
essa dificuldade no processo de escolarização, mas políticas que muitas vezes não dão conta, ou que na maioria das vezes, que são importantes, que a gente não pode jogar fora, mas que não vão ao centro da questão, que é como nós vamos criar possibilidades para que os alunos aprendam, os professores ensinem. Né? Acho que esse que é o ponto central, mesmo quando a gente pensa nas políticas, que nem sempre acontece isso mesmo. Né? Pode passar. Então, a gente vê, né, que esse problema que o Demerval Saviani coloca, né, a eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental, cada vez está sendo o quê? Mais postergado. Né? A gente teve a criação do Fundef em 1997, o Plano Nacional de Educação, que tinha como meta acabar com essas questões do analfabetismo, do fracasso escolar. O Fundeb, em 2007, né, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi agora, né? E a solução do problema foi postergada para 2022. Então, cada vez a gente tem um plano decenal, tá, né? E olhem bem, né? Na ex-União Soviética, né? Logo após a Revolução de 1917, o Lenin, ele fez o seguinte comentário, né? Havia uma preocupação muito grande com o fracasso escolar, porque girava em torno de 90%. E eles, na época, eles fizeram, né, uma proposição de acabar com o analfabetismo, né? E a gente viu que isso foi superado. No Brasil, a gente vê que as políticas elas ainda não estão dando conta, né, de superar essa questão. Né? Então, a gente tem várias políticas, mas que elas não possibilitam superar essa questão. Né? Pode passar. Vou falar mais 5 minutos só, da Sônia. Tá? Então, o que a gente tem? Né? A gente elaborou aqui as referências técnicas para a atuação do psicólogo para a educação básica. Né? O Conselho, na época, apoiou ou propôs, né, a elaboração dessas referências. Tá? E a gente vê que a gente ainda tem vários impasses mesmo, né? Para resolver, para superar na nossa área mesmo. Né? Quais são os impasses? Compreensão das práticas cotidianas que constroem a rotina escolar, consideração da escola como lugar privilegiado de convivência e inserção social, atenção à complexidade social, pedagógica e institucional em que são produzidas problemáticas, valorização dos professores como agentes principais do processo educacional. A gente tem ainda um dilema, né? Da ênfase na produção inventiva dos estudantes e dos professores, participação nas análises e construção das estratégias éticos, políticos, pedagógicas que são utilizadas nas escolas. Então, a gente está ainda, né, convivendo com impasses e possibilidades na área ainda. Né? Pode passar. E daí, nas referências técnicas, né, a gente tem a proposta da atuação do psicólogo no projeto político-pedagógico, no processo ensino-aprendizagem, na formação de educadores, na educação inclusiva, tá? Com um grupo de alunos. Então, nas referências, né, CREPOP, né? O CREPOP, que é um centro de referências, né, que fez a pesquisa, né? A Irma, que é do conselho lá, né? Então, assim, a gente teve uma técnica que também participou da elaboração dessas diretrizes. Na época, quem elaborou essas referências foi Marilene Proença, nossa, agora não vou lembrar de todo mundo. Iracema Tado, uma funcionária do CREPOP, Marisa, do Rio de Janeiro, a Carme Taverna, que ela é psicóloga do estado de São Paulo, Raquel Guzzo, que eu me lembro que estava no grupo, desculpa se eu esqueci alguém, que eu me lembro que estava no grupo, são pessoas que trabalhavam com a área de escolar que montaram essas referências. Né? Que o retorno que a gente tem, e agora está em reformulação no Conselho, né? Assim, nós entendemos que pode ir para consulta, mas a nossa proposta da Abrapé não é fazer nenhuma alteração nesse documento neste momento, mas o Conselho está coletando dados, né, para alterar, né, para a gente rever essa questão. Tá? Então, assim, na época a gente fez, né, e que tem servido de referência mesmo, para muitos psicólogos que atuam em escolas, porque agora eles têm um documento, né, onde eles podem mostrar nas suas secretarias de educação, nas escolas que trabalham, sobre algumas possibilidades de atuação. Então, a gente considera que esse documento foi bastante importante para a nossa área. Né? Pode passar.
E a gente entende, né, que toda a atuação do psicólogo, pensando nas políticas sociais, nas políticas educacionais, que tem que ter o quê? Um compromisso político, que segundo a Mitsuko Antunes, envolve 3 instâncias. Aquele que se compromete, neste caso a psicologia escolar e educacional, aquele com quem se compromete, no nosso caso, né, as classes populares. Vou retomar aqui, hoje foi falado do Paulo Freire, né, na banca da Joelci, né, e eu gosto muito quando o Paulo Freire coloca o seguinte, que o fato da gente falar que não se compromete politicamente já é um compromisso político, não é? Então, eu vou retomando as palavras do Paulo Freire, que eu gosto muito dessa fala dele. Então, acho que entendo que nós, psicólogos, a gente tem como defesa a emancipação humana, no sentido do desenvolvimento pleno, da potencialidade de todos os indivíduos, a gente tem que ter um compromisso com as classes populares, né? Acho que a gente tem que ter esse compromisso de socializar, de emancipação humana mesmo, né? E aquilo com que se compromete, né? No caso que a Mitsuko coloca, a construção de uma educação democrática, né? Uma educação que seja acessível a todos. E eu tenho falado muito, né, com os psicólogos, com os professores, que a gente não pode aceitar uma educação de terceiro nível, né? A gente tem que pensar em levar para os nossos alunos aquilo que existe de mais desenvolvido naquela área do nosso ensino. Então, não é banalizar o conhecimento, né? É a gente voltar aos clássicos, a gente trabalhar o que é fundamental mesmo na psicologia, o que é fundamental na educação. E que nós não podemos, né? Tem uma amiga nossa que ela trabalha com educação infantil, e ela fala assim, eu chego na escola, ela dá assessoria para várias escolas, ela fala, eu chego na escola, eles querem comprar qualquer livro de literatura infantil. Eu falo, não, eu quero aquele livro que os meus filhos, que são filhos de professoras universitárias, estão lendo. Né? Eu não quero qualquer livro. Eu quero os livros que estão mais... Aqueles livros dos clássicos mesmo, livro bonito, livro... né? Não quero qualquer coisa. E uma outra aluna que eu orientei, a Gisele, trabalhava no abrigo, e ela falava, Marilda, o juiz não aceita que a gente compre iogurte para as crianças que estão no abrigo. Mas por que ele não tem direito ao iogurte? Estou falando do iogurte porque eu falo, né, gente? É o direito que todo mundo tem que ter acesso ao que tem mais desenvolvido, ao que acesso que é bom mesmo, né? Não estou falando, defendendo o iogurte, estou dizendo, né? Aquilo que é bom para todos os indivíduos. Então, quando a gente fala de uma educação democrática, a gente pensa numa educação que pode emancipar os indivíduos, que pode levar esse indivíduo a se tornar cada vez mais humanizado mesmo, né? Cada vez mais desenvolvido. Pode passar. Para isso, né, o que a gente considera importante quando a gente fala de formação e ação política, né? Uma fundamentação teórica consistente. Né? Se não tivermos uma fundamentação teórica, a gente não consegue compreender os problemas para além da aparência. Nós acabamos de fazer um processo seletivo lá em Maringá, né, para o nosso mestrado, e o tema que a gente colocou para a prova era falar sobre o suicídio. Eu fiquei assustada. Quantos psicólogos que ainda continuam discutindo essa temática baseado no senso comum, e não na ciência, não no conhecimento? Então, eu fiquei pensando, por que fazer 5 anos de psicologia, né? Para quê? Se a fala dele não diferencia de nada da fala de outros profissionais. Então, me parece que a fundamentação teórica consistente, né? Eu defendo aqui, eu trabalho com a psicologia histórico-cultural, mas eu não estou dizendo que todo mundo tem que trabalhar com essa teoria. Mas se trabalha com a linha comportamental, tem que ser coerente, tem que ter fundamento nessa linha. Se trabalha com a psicanálise, tem que ter fundamento na psicanálise, né? Então, assim, acho que fundamentação teórica consistente, né? Uma outra questão também que a gente considera é a superação de uma visão clínica, né? Análise do processo de escolarização e condições históricos-sociais que permeiam o processo de ensino-aprendizagem. É pensar numa escola que tem a função do quê? De socializar os conhecimentos já produzidos pela humanidade, conforme propõe Demerval Saviani, né? Saviani coloca que ele tem um jogo de palavras que eu gosto muito, que ele fala assim, que o dominado tem que dominar aquilo que a classe dominante domina. Somente dominando aquilo que a classe dominante domina, que ele consegue ser ouvido, que ele consegue dialogar, que ele consegue conversar, né? Uma outra questão que a gente também coloca, né?
A aprendizagem promovendo o desenvolvimento psicológico, né? A gente tem trabalhado com isso, que quanto mais o aluno se apropria do conhecimento, mais ele desenvolve memória, atenção, abstração. E tem o Jorge Marcos, que fala que o conhecimento científico é a melhor forma de conhecer a realidade, né? Para além da aparência, indo na essência mesmo, né? E maior investimento nas políticas públicas de educação, que eu acho que o psicólogo tem muito a que fazer, né? Não só em atuar dentro das políticas, mas de propor políticas a partir do conhecimento que ele tem, da prática que ele desenvolve, né? Pode passar. Daí eu estou terminando aqui já, né? Pegando uma frase da Marilene Proença, né? Que ela fala assim: a atuação do psicólogo escolar precisará, portanto, considerar o compromisso com a luta por uma escola democrática e com qualidade social, a ruptura epistemológica relativa à visão adaptacionista da psicologia e a construção de uma praxis psicológica diante da queixa escolar, visando ao conhecimento das políticas públicas educacionais e as suas repercussões na vida diária escolar. Tá? Pode passar? Tá? Então, a gente pensa, né, que nós temos que estudar o homem concreto, né? A síntese das relações sociais. Demerval Saviani fala: a psicologia ainda tem estudado o homem abstrato, não aquele homem que é fruto das relações sociais, das relações de classe. Quando a gente fala de relações sociais, não são relações intersubjetivas somente, são relações permeadas pela luta de classes que nós vivemos na sociedade capitalista, né? E eu gosto de terminar minha fala, devo ter usado com vocês alguma vez aqui essa fala já, porque eu adoro ela, que o Vygotsky fala que tão só uma elevação de toda a humanidade ao nível mais alto de vida social, a libertação de toda a humanidade pode conduzir à formação de um novo tipo de homem. Então, para a gente formar esse novo tipo de homem, nós temos que pensar na liberdade que os indivíduos têm. Liberdade no sentido de poder se desenvolver plenamente, né, diante dessa sociedade, se apropriar daquilo que existe, daquilo que é mais desenvolvido. Então, essas são algumas questões que a gente tem trabalhado em relação à atuação do psicólogo, formação do psicólogo, né, e que a gente tem feito um investimento no nosso trabalho enquanto educadora, né, enquanto professora, enquanto psicóloga escolar, enquanto participante do GT de políticos. A Sônia participa com a gente, né, do GT da ANPEP, né, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Nós temos um GT que se chama Psicologia e Políticas Educacionais. A professora Sônia trabalha com a gente, né? A gente tem a ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, onde a gente tem levantado algumas lutas, né? E como a professora Sônia disse, o nosso próximo evento, geralmente a gente tem em torno de 1.200 pessoas no evento, vai ser aqui, né? Em 2019, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de voltar aqui para estar com vocês nesse momento, vai ser muito bom trazer para cá, tá? E assim, então são alguns compromissos, algumas ações políticas que a gente vem fazendo. Não sei se vou estar aqui na hora do lançamento, porque eu tenho que estar no aeroporto às 6, mas eu trouxe 2 livros organizados pela professora Nilza e Sônia Shima, tá? Esse livro aqui, que fala da medicalização, tá? E o outro, né? E o outro que fala da educação especial na teoria histórico-cultural, tá? Então, são coletâneas que têm artigos de várias pessoas do Brasil, né, que trabalham de uma forma mais crítica, tanto a medicalização como a questão da educação especial. Vou deixar aqui para vocês, se tiverem interesse de comprar, tá? Vou fazer propaganda, né? Ele deve estar custando em torno de R$50 na livraria, nós estamos vendendo por 20, tá? Que as organizadoras querem divulgar as ideias, então, se vocês tiverem interesse de comprar, vai estar aqui, tá? E que são temas importantes para a gente, não só na educação, mas em todas as áreas mesmo, né, do conhecimento da psicologia. E assim, né, e só encerrando mesmo, falar... Esse livro da educação especial, a Meire Bifon, que foi professora aqui na Federal, né, ela está na Federal ainda, né? Ela tem um capítulo junto comigo que ela foi me orientando de mestrado, tá? Então tem um capítulo nosso também aqui, né? E falar também de um outro livro que Sônia e eu organizamos, fruto do nosso pós-doc, né? Sobre adoecimento do professor,
que vai sair em e-book, acesso livre, na Universidade Federal do Piauí. Penso que deve ser essa semana que vem, que já tem o ISBN, ficha catalográfica, está diagramado. Então vai sair em e-book, depois quando sair eu passo para a Sônia para divulgar para vocês, né? E também tem discutido a temática do adoecimento do professor, tem texto da professora Sônia com alguns alunos, né? O prefácio foi feito pela... Ai, fugiu o nome agora. Pela Dilnéia, desculpa aí, né? Dilnéia, né? Isso. E também discute, né? Tem um texto que fala da violência sobre que o professor sofreu lá no Paraná, quando eles atiraram nos professores, né? Jogaram bomba, né? Tem um texto sobre isso. Tem um texto da Silvana Tulesi que fala, e da Álvaro e Adriana, que falam sobre a questão do produtivismo, né? A gente tem um texto da professora Lígia que discute o adoecimento da psicologia histórico-cultural, um texto do nosso trabalho aqui. Então, a gente tem assim, vários materiais, né, vários textos interessantes que discutem o adoecimento do professor. E falar aqui, né, é muito bom a gente vir para cá. Eu vim hoje, né, eu falei, eu vou falar da psicologia, eu vou falar da educação, né, porque essa é a intersecção que a gente faz mesmo, né? A Sônia também, a Sônia é dupla, né, porque ela está na educação e está na psicologia, né, nos 2 programas de pós é a Sônia. Então, essa é a importância dessa vinculação. O Vygotsky falava no texto dele, Psicologia Pedagógica, que cabe à psicologia dar embasamento teórico à educação no que se refere à relação desenvolvimento e aprendizagem. Nós entendemos que é isso que cabe a gente, né, que é dessa área, tá? Obrigada, gente. Acho que é isso. Vai tirar uma